pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai resolver a primeira semana, dar início, ao PET 7 da primeira semana do 8º ano. E ele traz como temática o movimento imigrante no Brasil. Bom, então no Brasil a gente viu duas substituições da mão de obra aqui no Brasil, principalmente no início lá da colônia, a gente viu a substituição da mão de obra escrava compulsória, que é escravo forçado, indígena, pelo africano, foi isso? Agora a gente vai ver a substituição, sim, não na sua totalidade, a substituição do escravo africano pelo imigrante, pelos imigrantes, que são vários, que vão chegar aqui no Brasil em busca de novas oportunidades de trabalho, que quando eles estavam lá na Europa, eles iam com novas oportunidades, achando que ia ter uma boa condição de vida, porém vai chegar aqui e vai ver que não foi bem assim que eles imaginavam que seria a vida deles aqui no território do Brasil. Bom, então lá, ele começa lá na primeira semana, ele traz um texto suporte que venha os europeus. Isso já dá um indicativo que os europeus saíram da Europa para vir à América, principalmente aqui no caso do nosso estudo da primeira semana, no Brasil. Então ele vai trazer as respostas dentro do corpo do texto, basta você dar uma lida ali que você consegue responder. E também você vai mesclar na questão número 3 com a sua opinião. Então lá na página, esse texto está na página 62, na página 63 ele traz a seguinte pergunta: qual a relação entre a chegada dos europeus nas lavouras brasileiras no século XIX e o processo de abolição da escravidão no Brasil? Então a gente estava chegando naquele momento onde que a escravidão estava acabando, por força de outros países, forçar o Brasil a acabar com a escravidão, visto que agora, depois do advento, depois do início da Revolução Industrial, a economia mundial ela começou a pensar de que forma? A gente não cabe mais escravos aqui no mundo. Quanto mais gente assalariado, mais gente com poder de compra, principalmente a Inglaterra, que era a grande potência que estava forçando aquela parada nessa questão de escravidão, seja em qualquer parte do mundo, principalmente aqui agora no Brasil, que foi praticamente a última nação a pôr fim nessa modalidade de trabalho, que é a modalidade compulsória, que é a escravidão de africanos residentes aqui no Brasil. Bom, então vamos ver qual que é essa relação. Tá lá, tá no seu texto, uma das primeiras, no primeiro, deixa eu ver se tem o primeiro parágrafo. Praticamente você copiar o primeiro parágrafo, Tá lá, apresentou, no primeiro, segundo, no terceiro parágrafo. Tá lá, o que ele traz no terceiro parágrafo? A relação dos imigrantes com a questão do escravo, baseando-se na premissa racista de superioridade racial, eles viram o homem branco como superior, o branco europeu, sobre a população negra. A elite da sociedade brasileira passou a financiar a chegada de imigrantes da Europa para trabalhar nas lavouras do Brasil. O que acontece? Já que o negro agora ele não vai ser escravo, então para a gente não quer. Por isso é a questão racista. Eles preferiam homens brancos em mulheres brancas. Então vai ter algumas localidades, por exemplo, na Argentina teve esse processo de branqueamento da população, ou seja, então aquilo, já que agora eles são livres para a gente, eles não servem para viver no nosso convívio. Foi mais ou menos isso, de forma grotesca, mas é desse jeito. Por isso que naquela parte do sul a população negra é reduzida. A elite da sociedade brasileira
passou a financiar a chegada de imigrantes da Europa. Então, da Europa para trabalhar nas lavouras do Brasil. Então, o que ia fazer? Olha, eu vou pagar a sua passagem para chegar no Brasil, eu vou pagar a sua moradia, a sua alimentação. Aí depois, é como se fosse um adiantamento, depois você me paga. Então, por isso que eu falo. Então, os europeus viam aqui como uma oportunidade, depois eles vão ver o quê? Que isso vai ser como se fosse uma armadilha para chegar aqui, depois você ficar devendo e falar, não, você está me devendo, você está me devendo. Para tentar cobrar um juro alto para essa população de imigrantes ficar nas mãos da elite brasileira. Alegando que eram mais capacitados ao trabalho. Como eles eram mais capacitados se esses ex-escravos já estavam com essa rotina trabalhista aqui no Brasil, nessas lavouras? Então essa não era uma justificativa legal, né? E ao mesmo tempo, organizando comunidades europeias em solo brasileiro, iriam contribuir para o processo de clareamento, ou seja, tirar essa questão dos homens negros aqui e clareando a população, até a população ficar branca, que eles viam essas pessoas com um quesito mais superior, né, da sociedade brasileira. Então a gente vê e percebe que aconteceram grandes atrocidades com a população negra residente aqui no Brasil. Então é uma vergonha isso, né? Porém a gente tem que rever sempre, para a gente sempre, quando vir acontecer da gente entrar numa discussão sobre cota, sobre preconceito, a gente entender que essa população passou por isso, né? Isso não tem que nem que virar polêmica, você tem que entender que aquilo ali foi o que fizeram com eles, por o quê? Foi uma atrocidade violenta. Então a gente deve sim reparar esse erro, né? Bom, questão número 2. Tendo como exemplo a fazenda de Nicolau Vergueiro em Limeira, São Paulo, este processo de contratação do trabalho dos imigrantes descrito no texto era lucrativo ou prejudicial ao fazendeiro brasileiro? Gente, se a pessoa vai contratar alguém, provavelmente ele tem que ganhar, dificilmente ele vai perder, né? Senão eles iam manter quem? Os escravos que agora eram libertos aqui. Então o que ele pensa? Gente, vou entrar na mente dessa população europeia, vou trazê-la para cá e depois eu vou arrumar mecanismo de dominação. Que mecanismo? Através, você está me devendo. Ah, você não quer não? Então você está me devendo, como é que você vai voltar para trás? Né? Então ele ia ter um outro custo para voltar para a Europa. Então vai constar o quê? Olha, você tem que trabalhar para mim. Eu paguei sua passagem, eu estou pagando a sua alimentação nos primeiros momentos aqui, você está morando de graça. Então, infelizmente, você vai ter que pagar, sem contar o aluguel das ferramentas que você está utilizando para trabalhar. Então, o imigrante veio com a mão na frente ou outra atrás. E o fazendeiro colocando, tipo, olha, vou te ajudar igual o banco quando liga para a gente. Não, vou te ajudar, é uma oportunidade bacana para você. E depois a gente vê que não é bem assim, né? Trata-se de uma armadilha financeira, né? Então vamos lá, questão número 2. Então, era prejudicial ou lucrativo? Então, este sistema era fundamentalmente produtivo ao fazendeiro. Claro, o fazendeiro que vai ganhar dinheiro, ele tem a posse. E prejudicial aos imigrantes, uma vez que os donos das terras reservavam para si as melhores terras, onde seus escravos iriam trabalhar e deixavam os imigrantes com áreas menos produtivas. Vocês lembram lá na Idade Média? Tinha os feudos, né? Então tinha um feudo lá. Então, o que o senhor feudal fazia? Ele cedia uma parte para o camponês. Em troca disso, o camponês não recebia dinheiro. O que ele fazia? Ele trabalhava nas terras dos senhores feudais, né? Produzia para ele e depois produzia no cantinho dele para a subsistência para se autossustentar, né? Ele e a família dele. Porém, o que acontecia? Esse fazendeiro aqui no Brasil, praticamente a mesma coisa. Ele colocava aqui, né? Ó, essa aqui é minha parte, aqui é só a parte. Mas eu quero 50% da sua produção, da sua terra que eu estou te arrendando. Além disso, mais 6%, como coloca o texto, como aluguel de ferramentas que você vai utilizar
na produção desse negócio. Então, eles ganhavam muito com isso, né? Então, por isso que a gente fala, se estudar história, você vai lá atrás, pega uma experiência, você ganhou dinheiro, você consegue mandar ela bem depois. Aqui nós estamos de 1800 e quase 1900, lá estava lá na Idade Média, então está muito tempo distante, mesmo assim eles estão utilizando a mesma prática de dominação com uma população mais humilde, né? Uma população que não tem muitos recursos financeiros, ou seja, com dinheiro, né? Senão ele ficava lá na Europa e tinha produção, ou ele chegava aqui e comprava grandes extensões de terra, né? Grandes fazendas. Agora, o item 3, pesquise sobre as comunidades de imigrantes que chegaram ao território brasileiro e permaneceram, preservando aqui seus aspectos culturais. Em sua opinião, essas comunidades têm o direito de manter sua identidade cultural? Bom, vamos lá. Então, eu pesquisei na internet, eu coloquei aqui, ó, os principais grupos de imigrantes no Brasil são portugueses, claro, a gente foi colonizado pelos portugueses, italianos, né, que depois veio com uma grande quantidade, espanhóis, que tinha a América Espanhola também, que é do lado, alemãos e japoneses, que representavam mais de 80% do total. Então, 80% dos imigrantes que estavam no Brasil eram portugueses, italianos, espanhóis, alemães e japoneses, exceto o Japão, todos europeus. Então, você concorda, eu te pergunto, você concorda que quando eles chegassem aqui no Brasil, eles pudessem, né, montar comunidades aqui dentro do Brasil para manter a cultura deles? Ou você tinha que falar, você está no Brasil, japonês, então você não pode praticar nada que é de japonês aqui no Brasil, você tem que praticar coisas brasileiras, italiano, você também, espanhol também, português também, alemão também, ou outros. Não, né? Eu coloco sim, que a gente tem que respeitar. Talvez você não pense como eu, como é a sua opinião, você coloca da forma que você achar que é correta. Como eu coloquei, sim, pois concordo plenamente com a Constituição brasileira. O que é Constituição? As leis do Brasil nesse exato momento, né? Que é aquela Constituição que foi feita em 1988 e ela é conhecida como Constituição Cidadã. Como assim? De uma certa maneira, quando os legisladores foram escrever as leis do Brasil, eles queriam incluir quem? Aquelas pessoas ditas como minorias. Quem são minorias? Mulher com direito agora, né? O negro com direito, os indígenas, né? Ou seja, os homossexuais. Então todo mundo deveria respeitar todo mundo, que é uma questão de cidadãos. Todos os cidadãos que estivessem aqui tinham que ser respeitados da mesma forma. Isso se chama justiça social, uma sociedade igualitária, né? Uma sociedade que todos sejam iguais e livres para seguir o que der, o que achar melhor, claro, respeitando as leis. Que busca respeitar o pluralismo cultural. O que quer dizer isso? Aqui não precisa ter só uma cultura, aqui pode ter várias culturas, plural, muitos, né? Cultural, para manter a paz entre os indivíduos, sejam eles nacionais ou estrangeiros. Como assim manter a paz? Se você está com intolerância, você quer forçar uma pessoa, a pessoa não quer aceitar, vai acabar que vai entrar em conflito as duas. Então pode ocasionar uma guerra, um conflito, uma briga e assim vai. Beleza? Pessoal, essa é a correção do PET 7 da primeira semana do 8º ano. Na próxima a gente dá início à segunda semana, beleza? Então até a próxima e boa correção. Valeu? Até a próxima.